Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui está tudo certo, graças a Deus. Vamos continuar com o nosso curso Apocalipse, versículo por versículo, e hoje estudaremos o capítulo 14, versículo 12, que diz: Aqui está a paciência dos santos. É importante a gente entender que o livro do Apocalipse foi escrito num contexto em que a igreja, os servos do Senhor estavam sendo perseguidos, então lá eles eram mortos, cerrados ao meio, queimados, e aqueles que serviam ao Senhor tinham que perseverar com uma paciência que a gente pode definir como uma resistência perseverante num período de muita adversidade e sofrimento. Né? Então, essa paciência que a gente está vendo aí é a mesma que vai ter que ser, estar, ou melhor dizendo, na vida daqueles que acreditam que estarão aqui no período tribulacional. Né? E também na vida daqueles que se converterem nesse tempo. Apocalipse capítulo 13, versículo 10 diz: Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, fica claro que nesse contexto, boa parte daqueles que estiverem aqui terão que morrer para serem salvos. Óbvio que terão outros que não passarão pela morte. De uma forma ou de outra, ele vai conseguir se safar e não vai morrer. Mas muitos dos fiéis ao Senhor serão como mártires. E aí, ó, a gente vê essa palavrinha perseverança ou paciência, tá? Que quer dizer aí, ó, constância. Você está vendo? Resistência, que é o que nós tínhamos falado anteriormente. Então, vai ser aí uma soma de perseverança mais a fidelidade. Então, é aquilo, meu irmão. Se hoje nós já estamos precisando de muita paciência e perseverança, você imagine naquele contexto que está por vir. Né? Mateus capítulo 24, versículo 14, será cumprido nesse cenário, porque lá diz, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, vai ter que ser é, muito praticado por aqueles que estiverem nesse cenário. Lá diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na boa obra, né? Tendo em vista que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, gente, a constância hoje em dia é o desafio para nós. Nós temos essas pessoas começarem numa empolgação grande, mas no meio do caminho elas desistem. Então começa a todo vapor, mas chega ali e para. Quando a gente vai para Tiago, também um livro que fala dos irmãos que estavam perseguidos ao redor do mundo, ele diz, ó, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tá vendo? Vocês têm ouvido aí da paciência de Jó e visto também o fim que o Senhor lhe deu. Por que que o Senhor faz isso? Porque ele é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, paciência, sem dúvida nenhuma, vai ser um pré-requisito, já é indispensável para nós atualmente e também para aqueles que estiverem aqui. Então, é um desafio, gente, já hoje em dia, não negar a fé, né, tendo em vista o que está acontecendo e lá também. O que a Bíblia está ensinando para nós aqui no Apocalipse 14, 12 é: olha, fiquem firmes, né, porque vocês, mesmo muitas vezes sendo mártires, né, vocês não podem seguir o anticristo que vai estar aqui reinando. Então, vai ser necessária uma resistência e fé que não vai ser vã. Por isso que em 1 Coríntios 15:58 fala lá que o vosso trabalho em Deus não é em vão. Então, mesmo Deus permitindo, gente, que o anticristo faça vamos dizer assim, obras malignas aqui, aterrorizando, matando, perseguindo, durante um tempo, Deus está falando que aqueles que ficarem firmes com Ele não vão, isso não será em vão. Então, nós teremos aqui a maior perseguição religiosa de todos os tempos, não é? Então, era preciso, no contexto em que o Apocalipse foi escrito, né, de perseguição da igreja, né, ele foi escrito como um manual para aqueles que estavam vivendo nesse contexto e também para nós hoje. Então, era necessário que eles fossem instruídos ah, de que o Império Romano, com as atrocidades que estava realizando, isso não permaneceria para fim, como de fato ele foi destruído. Assim também o reinado do anticristo, entre aspas, vai ter começo e fim, 7 anos.
né? Então, os mártires, gente, não serão prejudicados na sua alma, isto é, na sua salvação. Deus não vai permitir que ele toque ali. Agora, nos demais aspectos, né, na vida exterior e tudo, aí, enfim, poderão sim, de fato, passarem por muitos sofrimentos, mas a alma, que é o mais importante, vai ser conservada para salvação. Então a gente pode dizer que a lei da semeadura, no contexto de anticristo, vai ser fiel, não é? Com os perseguidores dos cristãos, né? Eles vão colher isso depois, isto é, os perseguidores serão destruídos posteriormente. Mas para isso é necessário que haja uma, vamos dizer assim, uma fidelidade elevada ao quadrado. E aí, seguindo aqui, a gente percebe então que a paciência é uma capacidade de se manter firme, gente, com uma boa atitude enquanto nós esperamos. Isso não é fácil, né? A gente agir com paciência indica que nós temos sabedoria, que nada mais é do que conhecimento aplicado. E detalhe, hoje nós já estamos num mundo em que as doenças psicológicas, né, elas estão aflorando. A saúde mental das pessoas está cada vez mais deteriorada. Agora você imagina então quando o anticristo estiver vivendo aqui, perseguindo, matando, impedindo as pessoas de comprar e de vender e de trabalhar, a não ser que recebam a marca da besta. Enfim, essas doenças, a depressão vai aumentar, a ansiedade vai aumentar, enfim, as pessoas serão cada vez mais doentes na alma. E isso nós chamamos de doenças, a elas nós chamamos, aliás, de doenças psicossomáticas. E o que são esse tipo de doença que envolve a saúde mental? Veja bem, são aquelas que elas derivam da alma para o corpo. Então você vê aí a tradução da palavrinha, né? A origem da palavrinha alma no latim aí, que é psique, e soma, que tem a ver com o corpo. Por isso que a gente até vê por aí, né? Academia com o nome de soma, que tem a ver com o corpo. Então, doenças psicossomáticas são aquelas que vêm da alma, emoções, mente e vontade para o nosso corpo. E aí, gente, nós percebemos que às vezes se fala que, não, mas é algo novo, que tá aparecendo, né? É uma ciência nova, enfim, é um estudo novo e tal. Não, a Bíblia já falou dessas doenças psicossomáticas há muito tempo. Não contexto atual, dificílimo, né? Está sendo cada vez mais difícil nós mantermos as emoções equilibradas. No futuro, com o cenário de anticristo, vai ser muito mais difícil. E aí, veja bem alguns sintomas dessas doenças psicossomáticas que estão aflorando nos dias de hoje. Ó. Você está vendo ali, ó, infecciosas, dor de barriga, falta de ar, taquicardia, enfim, entre outras. Então, por isso que lá na frente as pessoas vão se submeter, né, aqueles que não tiverem a fé em Jesus Cristo, vão se submeter ao anticristo facilmente. Para quê? Porque essas doenças também vão aflorar nelas. Muito mais, a raiva vai ser mais abundante, a angústia, tá vendo? Que adoece o seu estômago. Se hoje nós já temos um elevado nível de estresse, você imagina futuramente, então. A pessoa vai lá no banco, receber a aposentadoria dele, né? Ou receber o salário, e aí aparece lá, conta bloqueada, salário bloqueado. Mas por que está bloqueado? Né? Não, está bloqueado porque veio uma norma aí que só vai poder sacar o dinheiro para poder comprar e tal, etc, etc, quem tiver a marca da besta. Você tem a marca do anticristo, você joga no time do anticristo. Eu não faço isso, não, não. Então, infelizmente, você não vai poder sacar seu dinheiro. Mas eu preciso comer, eu preciso me manter, pagar minhas contas, sustentar minha família, como é que eu vou fazer? Não, isso é simples de resolver. É só você aceitar a marca do anticristo e começar a ir trabalhar com ele, estar junto. Entendeu, gente? Então a situação vai ser muito mais difícil. Tristeza elevada à 10ª potência. Então, nós vamos precisar, quem estiver aqui, vai precisar da paciência para saber lidar com as situações complicadas, entendeu? E aí, paciência também significa refletir antes de agir, né? Se esforçar aí para se expressar de uma forma mais assertiva, expondo as suas ideias e não impondo, que é o que nós vemos muito hoje, imposição. Isso denota nada mais do que um desequilíbrio emocional que geram as doenças psicossomáticas. Então, a gente vai precisar de um nível de empatia muito maior também.
É o que falta dentro e fora da igreja atualmente. Por isso, os conflitos aumentam consideravelmente, né? E aí você vê, ó, essa revista, você está vendo aí, ó, falando da ansiedade, tem se tratado muito sobre esse assunto, né? A gente vê aí que eles propõem uma mudança de hábito, algo que a Bíblia já falou há muito tempo atrás, né? Mudança de hábito para sermos saudáveis, né? Então, pessoal, precisamos meditar na palavra hoje para sermos sarados, é, curados emocionalmente, e quem não se converter antes do arrebatamento da igreja ou antes de morrer, vai ser vítima com mais intensidade dessas doenças psicossomáticas. E aí, veja bem, uma delas é a ansiedade, que nós acabamos de falar no slide anterior, e veja bem, foi feita uma pesquisa, gente, diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá? A depressão tem pego as pessoas mundo afora e a ansiedade também. E no Brasil a gente sofre por isso. Nós estamos, além de ter pessoas, né, ansiosas já por si próprias, né, nós todos de alguma forma somos ansiosos, um em maior proporção, outros em menores, de acordo com a maturidade espiritual de cada um, né? E no Brasil você vê, ó, nós temos cerca de 9 milhões, 9 milhões, 9% da população que sofre de transtornos de ansiedade. Então, pessoal, você veja que é um dado alarmante. Nós estamos cercados de um mundo ansioso. Então, nosso desafio aumenta cada vez mais para não ficarmos doentes na nossa alma. Agora, aprofundando um pouquinho mais isso aqui, porque vai ser fato que isso vai se intensificar, é fato, aliás, que isso vai se intensificar durante o governo do anticristo. Veja bem, olha o que nós temos no Brasil hoje, ó, 18 milhões de pessoas sofrendo com transtornos de ansiedade. Percebe como é terrível? Eu quero crer, gente, que que a minoria desses 18 milhões aí está dentro da igreja. Tá? Porque somos cristãos, somos servos do Senhor, então a gente lida bem, a gente pratica 1 Pedro capítulo 7, versículo 8, que diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuidará de vós. Ele quem? Jesus Cristo. Né? A gente vê também, olha aí, ó, que isso faz com que as pessoas vivam menos tempo. Tá? Você vê que não tem profissionais aí, ó, nas escolas, né, no Brasil suficiente para tratar com isso. Então, tem sido é um dado alarmante no cenário que a gente vive. Então, olha ali do outro lado aquela informação, ó, que no estado de São Paulo é onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Ali nós temos o maior índice. É por isso também que muita gente trabalha anos e anos lá e depois vai para o interior. Tá bom? Avançando um pouquinho, o que, que é recomendado pela ciência? A meditação. Tá vendo, gente? A Bíblia já falou de meditação há muito tempo. Josué capítulo 1, versículo 8. Medita nessa palavra dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo, não se aponta da sua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Então, farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Então, meditar dia e noite, pensar na palavra constantemente, é a chave para a gente não ficar ansioso. Agora, se, mediante a ciência, eles estão falando que a meditação ajuda, você imagina então a Bíblia, que é o livro, é a palavra do Senhor, é o manual do fabricante para nós vivermos aqui. Consequentemente, quem meditar na palavra vai ter um resultado extremamente, infinitamente melhor do que o resultado da ciência. Maravilha, gente? Então, cenário de anticristo, doenças psicossomáticas assolarão a humanidade com uma intensidade maior. Voltando para Apocalipse capítulo 14, versículo 12, a gente vê aqui, ó. Aqui estão os que guardam os mandamentos. Então, pessoal, é fundamental a gente saber que esse guardar os mandamentos implica no quê? Em se recusar a adorar o anticristo. Assim como lá atrás a igreja, os fiéis, se recusaram a adorar o imperador prestando culto a ele, porque o anticristo vai exigir que seja prestado culto a ele. A Bíblia fala isso, nós já vimos em aulas anteriores. Para tanto, é necessário que eu ame Deus acima de todas as coisas, isto é, com amor
ágape, né? Mateus capítulo 22, versículo 37, depois você dá uma olhadinha lá. Vamos para João capítulo 14, versículo 21, que diz aí, ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, não basta só conhecer, tem que obedecer. Esse é o que me ama. Vendo? A palavrinha amor aí, gente, é a palavrinha ágape, isto é o amor independente das circunstâncias, é o amor de Deus que está dentro de nós e o amor de Deus para conosco. Quando a Bíblia diz lá em João 14,6, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu filho, então, seu filho de jeito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, essa palavrinha amor aí é ágape, a palavrinha de Gálatas 5:22, de 1 Coríntios, é o amor de Deus, é aquele amor que nós amamos independente das circunstâncias, certo? Então, é, amar a Deus nesse cenário aí vai significar não se misturar com o sistema mundano a ponto de abandonar a salvação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19 diz, ó, a circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância do quê? Dos mandamentos de Deus. Então, amar a Deus, né, ela significa observar os seus mandamentos. É por isso que a Bíblia fala aí que nós temos que guardar os mandamentos, aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, guardar o quê? Os mandamentos. Para isso, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Importante salientar que aí ele não está falando, gente, quando fala de mandamento, tá? Ele não está falando da guarda do sábado, porque tem um grupo de irmãos que nós amamos, respeitamos, né, que eles falam que esses mandamentos aí, a guarda do sábado, está relacionado com isso. O sábado no Antigo Testamento era uma lei cerimonial, ou seja, era um dia era o sábado em si, mas atualmente é um dia que nós temos que reservar para Deus. Então, quando você vivia na ordem antiga das coisas, né, era uma perspectiva, elas eram sombras, né, a guarda do sábado era sombra das coisas que viriam. Né? Então, hoje nós temos o que? O dia do Senhor, mas esse dia do Senhor não é sábado, é um dia que você separa para cultuar a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz, ó, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova, ou dos sábados, tá vendo? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, gente, veja bem, os mandamentos do Senhor, tá? Eles são para o homem interior e não para o exterior. Quando você guarda o sábado hoje em dia, você está enfatizando o homem exterior. As pessoas estão vendo que você está guardando aquele sábado ali. Você para de trabalhar, você não faz. Você entendeu? Tem toda umas regras na vida de quem guarda o sábado. Nós amamos esses irmãos, mas a Bíblia não está falando disso. Você imagina, irmão, se todo mundo que trabalha aí nos hospitais resolver guardar o sábado. Como é que vai ser isso aí? Né? Quem trabalha no departamento de água resolve guardar o sábado. Não vai ter água na tua torneira, não vai ter energia na tua casa, não vai ter transporte para você se locomover quem não tem carro. Como é que vai fazer isso aí? Né? O semáforo não vai funcionar, porque tem que ter alguém ali para apertar o botão, pelo menos para ficar de olho ali na manutenção. Porque se der algum problema, como é que vai fazer? Alguém tem que trabalhar, certo? Então, essa é a ideia, infelizmente, as pessoas que defendem isso, os irmãos queridos, eles vão chegar à conclusão de que eles estão fora da realidade nesse aspecto. Tá joia? Mas vamos em frente, que Deus continue abençoando eles e que possam prosperar naquilo a que se propõe, com exceção da guarda do sábado, porque isso aí está fora da palavra. Muito bem. Gente, seguindo aqui, ó, então eles guardam o quê? Os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Bom, é isso que Deus está dando ênfase aqui. Então, resumindo, nós poderíamos dizer que, veja bem, ó, o que é dito ao remanescente, né? O que é dito ao remanescente apresentado por esses três anjos que a gente está vendo aqui? É falado a respeito da perseverança dos santos. Né? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz lá, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, vai ser necessário aquelas pessoas que estiverem aqui olhar para Jesus e falar, olha, tira o seu foco de anticristo, de falso profeta, e olha para Jesus Cristo, que nós temos pouco tempo. Né? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, tenho por mim
que as presentes aflições desse século não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então nós já estamos passando por aflições. Quem estiver nesse contexto de anticristo vai passar por aflições elevadas à 10ª potência e por aí vai. O apóstolo Paulo sofreu isso também, essa perseguição religiosa, toda, né, querendo matá-lo, não só eles, mas os outros que estavam com ele, que tanto que Deus pediu para que ele escrevesse lá 2 Coríntios 12, capítulo, versículos 9 e 10, que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz lá, no versículo 10, porque quando estou fraco, então é que sou forte no homem interior. Então a guarda dos mandamentos é para o homem interior, a perseverança é para o homem interior, aquele que é fortalecido no Senhor, não é? Avançando aqui, a gente vê então que essa vai ser, gente, a última mensagem de advertência para o mundo. Olha, se arrepende porque as coisas estão cada vez mais complicadas, é agora ou nunca. Não tem jeito de postergar mais, como muita gente está fazendo atualmente. Atualmente a pessoa fala: ah, um dia eu vou para a igreja. Não, pode deixar que um dia eu vou e tal, né? Tomara que você não morra antes de acontecer isso. Não é verdade? Porque se morrer não tem jeito mais. Ou, em segundo plano, que Jesus não volte no arrebatamento antes. Então você vai ficar aqui e vai sofrer. Certo? Então a gente tem que compreender, irmãos, que aceitar essa mensagem, tá vendo? Quem aceitar vai se unir àqueles que serão salvos no período dos 7 anos, né? Período tribulacional de 7 anos. E hoje, aceitar a mensagem significa não passar por esse período tribulacional, né? Ser salvo antes disso. Muito bem. Seguindo aqui, eles vão precisar do que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, para que eles não bebam do vinho da cólera que será derramado por consequência dos pecados que os homens não se arrependeram. Eles preferiram viver na prática deles aí, da iniquidade, da prostituição, idolatria, por aí vai, e não aceitaram. Ou ainda, aqueles que estão dentro da igreja, mas não se converteram verdadeiramente. Eles vão precisar praticar 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, o fim do mandamento é um amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, Timóteo, olha, não tenha fé fingida, né? Tenha fé como aquela que habitou na sua mãe e na sua avó, né? Então você segue este caminho, né? É que está falando lá fidelidade de Gálatas 5:22, que é uma das características do fruto do Espírito, tá joia? Então nós teremos, é necessário que hoje a gente viva Filipenses 2:12, desenvolver com temor e tremor a vossa salvação, e lá no contexto de anticristo também, e muito mais ainda, né? As características dos cristãos naquele cenário serão, ó, paciência durante o sofrimento, né? Uma fidelidade mais intensa. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí a gente tem também, ó, perseguição, mas sofrimento que vai acontecer lá. Tá? Um martírio, Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para que muitos dos que estarão aqui, infelizmente, eles vão ter que morrer para ir para o céu, para ir para o paraíso. Apocalipse 3:5 diz: os que vencerem são vestidas de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome, eu não riscarei o seu nome do meu livro, né? Antes o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Tá? Os que vencerem serão vestidas de vestes brancas, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, vai ser necessário a gente, essas pessoas, se guardarem incontaminadas do mundo, conforme aponta Tiago, capítulo 1, versículo 27. E aí, gente, eu vou encerrando por aqui, tá joia? E eu não posso deixar de fazer para você aquele convite especial de Jesus Cristo para que você entregue a sua vida para Ele enquanto ainda há tempo. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos os quais o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você precisa conquistar esse direito que está disponível para todos, enquanto tem tempo ainda na tua vida, enquanto Deus o livre, nós somos muito frágeis, a gente dorme, mas não sabemos se vamos nem acordar no outro dia. Quem tem essa convicção de que vai acordar? Ninguém tem. Nós não sabemos. Então, antes que a gente parta, né, ou que Jesus Cristo volte,
nós precisamos entregar a nossa vida para Ele, tá bom? De repente você está passando por um processo aí que você não consegue se perdoar de algumas coisas que você fez, mas saiba, entregando os seus caminhos para Jesus Cristo, Deus vai te dar essa força para você reconhecer os seus erros, sabe? Deus te aceita do jeito que você é. A Bíblia diz que, acho que é João capítulo 6, versículo 39, não estou lembrado agora, diz que aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Tá? Então, o Senhor te aceita, Ele quer transformar você. Então, nele você tem força. Às vezes você fez alguma coisa muito grave, não consegue se perdoar, mas em Cristo você vai ter essa força, tá joia? Então, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, comece a frequentar os cultos, a ler a Bíblia, a orar, a ser apoiado por um líder espiritual e pelos irmãos da igreja, para que você conquiste a sua salvação em Cristo Jesus e fique livre desse período tribulacional no qual o anticristo estará reinando aqui. Maravilha, agora você, meu irmão, que de repente está na igreja, já é um servo do Senhor, e tem passado por doenças, enfrentado doenças no seu corpo, dê uma averiguada na sua alma, como é que estão as suas emoções, a sua mente, a sua vontade, os seus pensamentos. Tem uma pesquisa que diz que nós temos em torno de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Como está a sua mente? Você precisa ter a mente mais renovada, a sua vontade, as suas emoções, porque isso está gerando doenças em você. Tá vendo? Dores na coluna, nos pés, nas costas. Isso pode ser, não estou dizendo que é a única causa, mas uma das principais causas pode ser essa, o seu psicológico. De repente você está sentindo muita falta de ar. Isso pode ser psicológico também. Joia? Olha aí, ó, a questão da ansiedade que nós vimos que causa efeitos terríveis no corpo, tá vendo? Então, falta de apetite, tudo isso aí, gente, são doenças que vêm da alma para o corpo, tá vendo? Ó? Distúrbios gastrointestinais, certo? Dá uma olhada, tá? De repente você está com algum problema, Deus te livre, mas que de repente você conhece alguém que está com algum problema cardíaco, isso pode ser uma doença psicossomática. É só praticar aí, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 13, é um dos versículos, né, que diz, ó, não digo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para as que estão diante de mim e prossigo para o alto, se libertar desses sentimentos que estão te aprisionando, estão gerando doenças em você, na sua alma, tá certo? Então, vamos em frente, gente. Olha, temos que ter a capacidade de perdoar as pessoas. Eu sei que para alguns isso é mais simples, para outros é mais difícil, tá bom? Então, se a gente não viver essa realidade, a gente acaba esfriando na fé e se desviando do caminho do Senhor. Hebreus 12:15 diz: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e que por ela muitos sejam contaminados. Então, de repente você precisa liberar perdão, você precisa trabalhar nas suas emoções para que você mesmo ou eu não venhamos a nos excluir da comunhão com o Senhor Jesus. Maravilha, pessoal? Então, encerro por aqui. Que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo. A vida cristã é um desafio ferrenho para todos nós, não é fácil para ninguém. Uns têm mais facilidades com uma coisa, outro tem com outra, mas todos nós temos que enfrentar os desafios e as adversidades, uma perseguição religiosa que já está entre nós, que vai se intensificar, entre outros pontos, né, injustiça e por aí vai. Tá joia? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima videoaula. Um abraço, gente. Que Deus continue abençoando e fortalecendo vocês. Fiquem com Deus.